Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou te apresentar aqui como que funciona a plataforma por dentro, aqui a interface por dentro do Google Bard, então, né? Você pode ver aqui que é muito similar ao ChatGPT, né? Que vai ter aqui a barra de requisições, onde nós vamos digitar aqui os prompts, é onde a gente vai fazer as solicitações aqui para as respostas do Google Bard, certo? E uma coisa que eu já achei muito interessante aqui, inevitavelmente até vou fazer um comparativo com o ChatGPT, é que ele traz todas as informações aqui para nós já em português, né? Então, ó, ele traz aqui: oi, eu sou o Bard, posso colaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto tudo, mas com seu feedback eu vou melhorar. Não sabe como começar? Você pode tentar o seguinte. Então ele traz algumas opções aqui. Sobre a questão aqui da tela inicial que eu falo da tradução, ó, você pode perceber que aqui na telinha do ChatGPT, ó, é tudo em inglês, né? Então ele traz aqui, ó, os exemplos, né, as capacidades, as limitações do ChatGPT. Eles não se atentaram muito a isso aqui em traduzir, por exemplo, para o português, né? Claro que se você fizer a requisição aqui, fizer a pergunta para ele, a resposta vai ser em português, né? Porque de acordo com a linguagem da sua pergunta, ele vai trazer a resposta. Só que aqui, né, para a pessoa ler, entender as capacidades, entender, né, um pouco mais sobre o funcionamento, ele não trouxe as informações em português, né? Igual aqui o Google Bard, no caso, que já traz todas as informações em português para nós. Só são alguns pontos, tá, pessoal, que eu vou trazer aqui. Claro que isso não influencia em quase nada, mas são alguns pontos que eu acho interessante trazer aqui, né? Então vamos começar aqui, ó. Não sabe como começar? Você pode tentar o seguinte. Lembrando que essa aula, pessoal, é mais para você entender o funcionamento aqui. Eu não vou avaliar qualidade de resposta, nada disso. É para você entender mesmo como que funciona aqui por dentro, entendeu? Eu nem vou fazer perguntas específicas ainda, certo? Nem vou utilizar nenhum prompt específico aqui ainda. Então eu vou pegar aqui uma dessas opções, né, que ele já sugere aqui pra gente fazer um teste, né? Então vamos lá, eu vou pegar essa aqui, ó. Me dê dicas para criar uma rotina de estudos para me preparar para a semana de provas. E ele já está gerando a nossa resposta. Ele já traz a resposta um pouco diferente aqui, né? Porque ele já cola a resposta inteira. Ele não vem digitando todo o contexto em si aqui, né? Que é uma coisinha que a gente pode até fazer um breve comparativo ali. Lembrando que não é um comparativo de melhor ou pior, né? Eu estou falando em relação ao ChatGPT. É só as diferenças entre as plataformas, porque provavelmente você já utilizou o ChatGPT e eu estou trazendo aqui alguns pontos importantes, interessantes da gente pautar aqui, né? Da gente trazer à tona aqui para entender, né, essas diferenças, já que as duas plataformas se comportam com muita similaridade. Ele já trouxe a resposta aqui, ó. Aqui estão algumas dicas para criar uma rotina de estudos para se preparar para a semana de prova. Defina metas específicas, crie um cronograma, escolha um lugar para estudar que seja confortável, livre de distrações. Aí ele vai mais a fundo em cada uma das respostas, né? Ó, defina metas específicas. O que você quer alcançar com seus estudos? Você quer tirar boas notas em todas as disciplinas? Você quer aprender um novo conceito? Uma vez que você saiba o que você quer alcançar, você pode começar a criar uma rotina que te ajude a atingir esses objetivos. Então aquela resposta clássica da inteligência artificial, né, muito bem elaborada por sinal. E aqui embaixo, ó, você pode ver que ele também traz uma opçãozinha aqui, pesquisar no Google. Pessoal, eu só vou fazer uma coisa aqui antes, porque eu tô com um tema claro aqui, né? Eu vou mudar para o tema escuro, certo? Porque eu prefiro, né, ir para a leitura também. Eu acho que fica melhor de vocês entenderem o curso com o tema escuro aqui, né? Então, ó, basta eu clicar aqui nessa engrenagem em cima, né? E até para mostrar aí para vocês como você altera a cor do tema. Já voltamos ali para a pesquisa do Google. Mas para vocês entenderem aqui, ó, basta clicar em configurações, usar tema escuro e ele já alterou aqui a cor do meu tema. Eu prefiro o tema escuro, né? Aí vai de acordo com a sua preferência mesmo. É uma coisa mais visual aqui da estética da ferramenta. E voltando aqui embaixo ele me traz pesquisar no Google. Ou seja, se eu quiser fazer meio que um comparativo ou ter mais assertividade no que eu estou perguntando e saber se realmente faz sentido o que ele está trazendo aqui, eu posso simplesmente clicar aqui em pesquisar no Google, ó. E aqui embaixo ele já vai me trazer aqui, pesquisar temas relacionados. Ele já me sugere 3 alternativas de pesquisa. 10 dicas para criar uma rotina de estudos para a semana de provas. O que fazer para ir bem na prova. Como sair bem no exame. Então aqui ele já me trouxe tópicos que estão indexados lá dentro do Google. Olha só que interessante. E se eu clicar em um deles aqui, por ordem aqui ele trouxe esses 10 dicas, né? Eu vou clicar aqui para você entender.
Olha só, e ele já automaticamente pesquisou aqui no Google, certo? Então, se eu quiser acrescentar alguma coisa de forma muito otimizada e muito rápida ao conteúdo, né, que ele já me trouxe aqui, eu posso pegar esse material, unir com mais algum material do Google, né, que você viu ali que ele trouxe praticamente automaticamente, eu não tive nem que digitar a pesquisa aqui em cima na barra. Então, eu posso alinhar conhecimentos aqui, né, de outros artigos, de outras referências, de outros autores aqui de dentro do Google, né, tópicos do Google, eu posso trazer mais referências aqui para mim me inspirar ainda mais e trazer mais ideias para o meu material, né? Então eu achei muito interessante essa possibilidade. E se nós voltarmos aqui ao Google Bard, ó, ele também tem a opção aqui que nós podemos dar like, né, passar um feedback, no caso aqui, para a plataforma, para eles melhorarem, aprimorarem, né, a ferramenta aqui. Então é muito interessante que você dê os feedbacks aqui, ó. Se a resposta está de acordo, se a resposta estiver de acordo, você dá um ok aqui, um joinha, né, um like. Aí isso vai servir para que a plataforma aprimore a sua base de dados aqui e traga cada vez mais respostas com maior qualidade, mais específicas, mais fiéis à pergunta aqui do usuário, entende? Já na barra lateral aqui, muito similar ao ChatGPT, ele nos traz aqui o histórico de pesquisa, né, de cada coisa que a gente perguntou aqui para o Google Bard. Vamos supor que eu comecei aqui a conversar com ele sobre aula, né, sobre aqui dicas para criar uma rotina de estudos. Então eu não vou vir aqui agora e perguntar algo que não seja relacionado a esse tema, porque isso vai acabar confuso aqui para o aprendizado da minha conta, você entendeu? Então aqui eu preciso dar sequência a esse assunto com perguntas, com prompts, né, relacionados ao estudo, né? Claro que eu usei aqui só de exemplo, não vai ser a abordagem do curso, é só para você entender mesmo como funciona. Mas aqui no caso, então, vamos supor que eu vou fazer uma pergunta relacionada a outro assunto, outro tema. Vou perguntar, por exemplo, sobre receita, né? Eu não vou usar o mesmo chat. Então eu venho ali, vou voltar aqui, né? Eu estava com esse chat aqui aberto, que é o que eu já tinha criado. Ele vai deixar todo o histórico aqui nessa barra lateral, mas se eu clicar aqui em nova conversa, ele vai abrir um chat novo. Então aqui eu posso perguntar sobre outros temas, né, para não embaralhar a inteligência aqui, né, o aprendizado da inteligência artificial aqui. Então se eu fosse fazer uma pergunta de outro tema, eu abriria ali uma nova conversa. Então vamos supor, me liste, prompt aqui vago, né, só para você entender. Me liste 10 receitas para secar, por exemplo. Dou um enter aqui. Vamos aguardar um pouquinho e ele já trouxe aqui as respostas para nós, ó. Aqui estão 10 receitas para secar. Omelete de claras, frango grelhado, tal, e ele de 1 a 10 aqui ele trouxe todas as receitinhas aqui, ó. Aqui, como eu fiz uma pergunta ampla, ele trouxe uma resposta mais ampla também. É a mesma lógica lá do ChatGPT, né? Então aqui, ó, ele trouxe mais algumas dicas, mas só para que você entenda. Então, cada conversa, cada tema que eu for pesquisar, se for diferente tema, vamos supor, se eu for elaborar uma estratégia para o meu e-book lá de emagrecimento, eu vou perguntar num chat distinto. Não vou lá no chat de rotina, no histórico de rotina de estudo aqui. É incabível, fica bem confuso aqui para ele trazer as respostas. Então é uma questão de bom senso aqui também. Ele vai listar todo o histórico de novas conversas aqui do lado. Então, ó, se eu quiser acessar aqui, ó, as 10 receitas, né? Vamos supor, fiz aqui várias requisições para ele. Daí no outro dia eu queira voltar aqui no histórico para buscar essas informações, né, para trazer essas informações. Eu só clico aqui no chat que todas as respostas vão estar aqui dentro, né? Aqui eu criei outro de rotina de estudo, né? Para exemplo, mas poderia ser qualquer chat. Então toda conversa nova que eu criar aqui, ele vai me listar aqui nessa barra lateral esquerda. Então agora eu vou gerar um novo chat aqui para mostrar para vocês algo muito importante, ó, a nova conversa, né? Vou criar uma nova conversa aqui e vou pedir aqui para ele, por exemplo, me liste notícias do dia de hoje. Você pode ver que ele nos deu aqui em tempo real as notícias do dia de hoje, né, pessoal? Então o que acontece? Você deve saber muito bem, eu vou ter que fazer esse comparativo, né? Que lá no ChatGPT, por exemplo, ele só consegue buscar notícias, buscar conhecimento, né? A machine learning dele só acessa conhecimento até a data de 2021. Ele não consegue acessar o conhecimento em tempo real, igual o caso aqui do Google Bard mesmo, ó, que eu fiz perguntas aqui, ó, me liste notícias do dia de hoje. E ele me trouxe aqui, ó, claro, aqui estão algumas das principais notícias do dia de hoje. A guerra na Ucrânia continua,
com os combates se concentrando no leste do país, as forças... Enfim, os Estados Unidos e seus aliados estão impondo novas sanções à Rússia, o preço do petróleo está em alta, a China aqui traz notícias sobre a China. Então ele tem acesso à internet em tempo real. Então ele me listou aqui notícias do dia de hoje. Eu vou fazer uma segunda perguntinha aqui para ele. Vamos lá, as notícias que você me passou são realmente do dia de hoje? Dou um enter aqui, né? E ele confirmou aqui para nós, sim, as notícias que eu passei são realmente do dia de hoje. Eu sou um modelo de linguagem grande, também conhecido como IA conversacional, o chatbot treinado para ser informativo e abrangente. Sou treinado em uma enorme quantidade de dados de texto e sou capaz de comunicar e gerar texto semelhante ao humano em resposta a uma ampla gama de prompts e perguntas. Por exemplo, posso fornecer resumos de tópicos factuais ou criar histórias. No entanto, é importante notar que eu não sou um jornalista e não tenho a capacidade de verificar a precisão das notícias que eu passo. Se você estiver procurando por informações precisas sobre um tópico específico, eu recomendo que você consulte uma fonte de notícias confiáveis. Ou seja, ele não é um jornalista que vai estar lá agora em tempo real lá recebendo a informação. Só que sim, ele consegue acessar informações do dia de hoje, informações que já estão na internet do dia de hoje, que é, como eu citei anteriormente, diferente do ChatGPT, que só traz informações até 2021, né? Então, em relação a isso, né, ao que realmente está no presente, o Google Bard tem muito maior precisão nas respostas aí, então. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui, pessoal, é a possibilidade que ele nos dá de ouvir as respostas. Então eu não preciso ler toda a resposta. Se eu quiser, eu posso optar por ouvir a resposta. E olha só, assim como eu havia lido aqui anteriormente, ó, eu posso simplesmente vir aqui em cima da resposta, ó, no canto superior direito aqui, você vai ver um ícone semelhante a um microfone, né? Então se eu clicar aqui, ó, é que eu já havia clicado aqui e ele está continuando da onde eu parei. Eu cliquei para testar, né? E daí você viu que ele pulou o sim. As notícias é porque eu tinha clicado para testar, mas ele traz perfeitamente. Eu vou trazer aqui esse de cima aqui que eu não cliquei ainda. Olha que interessante então, pessoal. Ele traz também em áudio aqui a resposta para nós, né? Eu vou continuar essa embaixo aqui também. Ó, agora ele pegou do início. Vocês viram que interessante, né? Então eu deixei se estender um tempinho aqui para vocês verem que interessante que é. Então ele dá a opção aqui de responder em voz também, certo? Como você pode notar aqui, além de nós recebermos as respostas dele em áudio, nós também podemos fazer as perguntas em áudio. Ó. Basta você clicar aqui no microfone, né? Permitir aqui o uso do microfone. Ele já está ouvindo aqui, né? Ó, pode ver que ele está digitando aqui, né? Me liste as principais notícias de hoje, né? Então ele já está digitando aqui, ó. No caso, tudo que eu vou falando, ele vai digitando como se fosse um prompt mesmo. E na hora de eu requisitar aqui, ele vai requisitar também como se fosse um prompt. Eu vou apagar aqui, peraí. Pausei aqui. Eu vou apagar para vocês entenderem melhor o funcionamento. Eu vou clicar no microfone e vou fazer uma pergunta para ele. Vou fazer a mesma pergunta. As notícias que você me passou são realmente do dia de hoje? Cliquei em enviar e olha só. Então eu não preciso nem usar o teclado aqui se eu não quiser, ó. E ele já me trouxe a resposta que eu posso clicar no microfone e fazer a pergunta aqui, né? E ele trouxe a resposta que sim, as notícias que eu passei são realmente do dia de hoje. Muito interessante, né? Outra situação muito importante aqui que o Google Bard traz para nós, né? É a possibilidade de diferentes respostas por uma mesma pergunta. Então vamos supor aqui, ó. A última pergunta que eu fiz, né? Que foi em áudio aqui que eu gravei. Você está vendo que do lado do microfone aqui, ele tem essa opção, acessar outros rascunhos. Eu vou clicar aqui e olha só, ele me trouxe, além do primeiro rascunho, mais duas opções de resposta. Ou seja, se eu tiver enviado qualquer prompt para ele aqui, qualquer pergunta que eu tenha feito, ele me traz diferentes tipos de resposta. E eu vejo aqui com qual que eu quero dar continuidade, qual que cabe melhor na resposta do que eu estou perguntando, entende? Aqui foi uma pergunta bem ampla, né, sobre uma notícia,
Mas olha só, no primeiro rascunho ele trouxe aqui, sim, as notícias que eu passei são realmente do dia de hoje. Só vou ler o começo aqui. Se eu clicar no rascunho 2, ele já vai me trazer outra opção de resposta. Se eu clicar aqui no rascunho 3, por exemplo, ele vai me trazer outra opção de resposta. Então vamos supor que eu estou criando alguma estratégia, qualquer coisa que eu esteja requisitando aqui para ele, eu consigo ter diferentes tipos de resposta e ver qual que cabe melhor no meu negócio, você entende? Então se a resposta 1 aqui não tiver muito de acordo com o que eu solicitei, né? Isso eu que vou definir, certo? Eu vou ler aqui e vou ver se tem a ver com o que eu estou falando. Então ele me dá mais duas opções aqui de respostas, onde eu posso clicar aqui e dar continuidade na conversa, né? Daí eu vejo qual que eu quero dar continuidade na conversa. Isso é muito interessante também. Então vamos lá, pessoal. Outra coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui também é que ao lado aqui do botão de like, dislike aqui, né? No caso de curtida aqui, ele tem essa opçãozinha aqui, compartilhar e exportar. Se eu clico aqui, ele me dá essa primeira opção aqui, que no caso seria para compartilhar, ou seja, aqui eu posso compartilhar um prompt específico, no caso ele só vai compartilhar com a pessoa esse último prompt que eu criei, ou a conversa inteira, né? Porque daí se eu seleciono aqui conversa inteira, ele já pega toda a conversa. Então vamos supor que eu crie uma estratégia aqui, ou qualquer coisa e queira compartilhar com alguma pessoa. Eu tenho a opção aqui de compartilhar só o prompt que eu criei, ou a conversa inteira. Aqui eu consigo mudar o título da conversa, certo? Ó, vamos supor, notícias do dia tal. Aí ele também me dá a opção aqui de gerar mais, que se eu clico, ele vai me dar mais opções de título. Olha, ele me deu mais duas opções de título aqui para o meu prompt, você entendeu? Então, de acordo com o que eu sugeri para ele aqui, a inteligência artificial já reconheceu e trouxe mais duas opções de títulos aqui, no caso, se eu queira compartilhar com alguma pessoa. E para compartilhar é muito simples, ó. Basta eu clicar aqui em criar link público. Ele já criou o link público aqui. Eu poderia copiar aqui e enviar para qualquer pessoa. E quando eu enviar para a pessoa e ela abrir, ela vai abrir exatamente essa página aqui, esse histórico, né, que eu criei aqui com o Google Bard. Então facilita aí na hora de você compartilhar alguma estratégia, se você quiser compartilhar algum planejamento, qualquer coisa que você for criar aqui, você consegue uma rotina, você consegue compartilhar com qualquer pessoa. Se ela clicar no link lá, ele já vai abrir a conversa, o histórico da conversa inteira, né, que eu selecionei ali, né, com o Google Bard. Então, outra opção aqui eu vou fechar, aqui em compartilhar ainda, é que eu posso pegar esse conteúdo, ao invés de eu ficar copiando e colando lá numa planilha ou num documento de texto para me organizar, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, exportar para os documentos Google. E ele já vai criar automaticamente aqui para mim um documento do Google com todas essas informações que ele trouxe aqui. Aqui no canto ele já apareceu aqui, ó, documento criado, abrir documentos Google. Eu clico aqui, ó. E olha só, pessoal, ele me trouxe aqui com espaçamento e tudo, então fica muito fácil de organizar. Ao invés de você ter que copiar e colar dentro de um documento de texto, você pode simplesmente compartilhar. Já traz aqui, ele já é integrado com algumas ferramentas do próprio Google, né, que é o docs.google, e ele já traz todas as informações aqui para dentro do documento de texto, então. Aqui ele me dá outra opção também, se eu quisesse enviar por e-mail isso aqui, né? Vamos supor que eu tivesse criado uma estratégia de e-mail marketing, por exemplo, uma sequência de e-mails aí para uma estratégia de e-mail marketing, para o meu funil de vendas. Eu poderia simplesmente clicar aqui, ó, em rascunho no Gmail, e ele já vai criar aqui, ó, criando e-mail criado, abrir o Gmail. Cliquei em abrir o Gmail ali, ó, e pronto, ó, ele já me trouxe no escopo aqui pro e-mail, cara. Bastava eu digitar aqui o e-mail que eu fosse enviar, né, vamos supor, vou usar um e-mail aqui de exemplo, nome@gmail.com, só exemplo mesmo, né, e pronto, ó, o e-mail já tá aqui, ó, tudo que eu criei lá dentro, ele já traz pra cá, pro escopo do e-mail, e bastaria eu clicar aqui em send. E boa, ele já enviaria aqui o meu Gmail, o meu e-mail já criado, né? Isso otimiza muito aí. E é muito interessante essa integração que ele tem com as demais ferramentas do Google, né? Claro que vai ser, com certeza eles vão trazer muito mais ferramentas aqui para que você possa utilizar, mas a princípio são essas que ele dá ali na hora de compartilhar, né? Outra coisa interessante aqui que pode ser feita é aqui, ó, eu acho interessante mostrar também, aqui nesse menuzinho, ó, se eu clico, ele deixa a janela inteira, né? Então eu consigo trabalhar nele aqui com a janela full, né? Se eu volto aqui, ele já traz os históricos. Então eu tenho essa opçãozinha aqui de ocultar a barra de histórico, ó. E é isso aí, pessoal, essas são as funcionalidades aqui, a princípio, né, as principais funcionalidades aqui do Google Bard. Outra coisinha aqui que eu quero te mostrar, se você quiser ver aqui, ó, as novidades, né, as atualizações, você clica aqui nessa interrogação aqui em cima, ó, ajuda,
e vem aqui em novidades, né? É bom você sempre estar ligado aqui dentro, que ele vai trazer aqui as principais atualizações, ó, e quando aconteceram, ó, dia 13/7, por exemplo, né? O Bard está disponível em mais lugares e idiomas. Ele traz aqui quando que ele chegou no Brasil e em outros países, né? E as principais atualizações. Ele vai trazer tudo aqui, as novidades, as atualizações. É importante você estar acompanhando aqui nessa sessão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi uma aula um pouco longa, né? Mas para você entender realmente o funcionamento e o poder inovador que essa ferramenta tem aí em relação aos demais chatbots, né? É uma forte ferramenta aí que vem com força, né, para competir aí com os principais concorrentes e para ajudar, né, facilitar muito aí nosso processo de criação de conteúdo e as demais tarefas que nós precisamos utilizar aqui na internet, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu te espero na próxima aula.